Você tem dificuldade de emagrecer? Tem pessoas com obesidade na sua família? E quando perde peso, você sempre volta a engordar? Se você respondeu sim para essas perguntas, a sua herança genética pode estar te impedindo de emagrecer. Mas tenha calma, não se desespere. Eu vou te explicar como é possível reprogramar a sua genética mudando os seus hábitos. Se você ficar até o final do vídeo, você vai receber uma dica bônus, que vai te mostrar como começar a colocar isso em prática. Nós somos o canal Ciência e Saúde, e a nossa proposta é trazer informações confiáveis com base na ciência para que você tenha uma vida mais saudável. Para você que quer se aprofundar, na descrição do vídeo estão os links dos principais artigos científicos que serviram de base para a elaboração desse vídeo. Vamos começar vendo como aconteceu a evolução da humanidade. Para entender como a genética afeta a sua saúde e o seu emagrecimento, vamos voltar no tempo. Há milhares de anos era comum haver escassez de alimentos. Os seres humanos que sobreviviam eram os que conseguiam passar longos períodos sem comida. Para sobreviver, era preciso guardar energia. Então, o corpo humano encontrou um caminho, o armazenamento de gordura. Com isso, a gordura armazenada poderia ser consumida pelo corpo nos períodos sem alimentos, garantindo a sobrevivência. Em razão do processo de seleção natural, as pessoas que armazenavam gordura com eficiência sobreviviam e perpetuavam seus genes. Se todos nós temos esses genes, por que algumas pessoas armazenam gordura de forma aparente e engordam, enquanto outras pessoas conseguem escapar desse mecanismo? Para entender melhor como isso funciona, você precisa conhecer a epigenética. Um ponto importante a ser destacado é que o DNA que você recebe da sua família não pode ser alterado na sua essência. Contudo, os genes podem ter seus efeitos reduzidos ou ampliados. E acredite, eles também podem ser ligados ou desligados. Isso é incrível! Essa possibilidade que temos de agir sobre os nossos genes é explicada pela epigenética. O prefixo epi é de origem grega e significa sobre ou por cima. Logo, epigenética significa literalmente por cima da genética. Em 1942, o professor britânico Conrad Waddington utilizou pela primeira vez o termo epigenética e passou a estudar a influência dos fatores externos, como o ambiente e comportamento das pessoas na modulação dos genes. Os resultados dos estudos foram categóricos. Os seus hábitos alteram a forma como as proteínas se ligam aos genes, mudando a sua modulação genética. Para conhecer melhor os genes, vamos ver o projeto Genoma Humano. Este projeto foi conduzido nos anos 1990 e tinha o objetivo de mapear os 23 pares de cromossomos do ser humano. Foram identificados diversos genes, sendo alguns deles ligados à obesidade, à retenção de gordura, ao controle do apetite e à sensação de saciedade. Esses genes influenciam diretamente a predisposição que temos para engordar ou emagrecer. Contudo, uma descoberta chamou muito a atenção dos cientistas. Aparentemente, apenas 2% do material mapeado era formado por genes, enquanto que os outros 98% parecia sem função. O corpo humano é uma máquina tão complexa e perfeita que é difícil acreditar que apenas 2% do material genético teria utilidade. Outra dúvida também ficava sem resposta. Como gêmeos idênticos com informação genética exatamente igual apresentam características diferentes um do outro? Para responder essas questões, vamos conhecer o Projeto ENCODE. A partir de 2003, um grupo de mais de 400 cientistas se uniu em torno do Projeto ENCODE. Em resumo, mais de 30 trabalhos científicos concluíram que esses 98% do material genético, além de outras funções, é responsável por regular a expressão dos genes, o que confirma que os seus hábitos afetam diretamente a modulação genética. Isso também explica a diferença de características de gêmeos idênticos. Afinal, a genética de dois gêmeos pode até ser igual, mas as experiências e os hábitos de cada um são únicos. Interessante que, além de afetar o indivíduo, as alterações epigenéticas também são transmitidas para os filhos. Assim, segundo a epigenética, as nossas características são mutáveis, podem ser adaptadas e são herdáveis. Agora vamos entender o que é a reprogramação genética. Cada um de nós tem uma programação genética que vem sendo construída desde o nosso nascimento. Se você está insatisfeito com a sua saúde ou com o seu corpo, significa que a sua programação genética não está adequada. Agora preste muita atenção, que este é o conceito mais importante desse vídeo. A chave para qualquer mudança na sua vida são os seus hábitos e os seus comportamentos. Quando você passa a ter hábitos saudáveis, é óbvio que eles trazem benefícios diretos, melhorando vários aspectos da sua vida. Além disso, essas mudanças trarão uma consequência adicional que vai potencializar os benefícios: a reprogramação genética. Agora, como prometido, vamos te dar uma dica bônus para começar a sua mudança.
Importante reforçar que os seus hábitos e comportamentos geram reflexos que podem ser positivos ou negativos na ativação dos genes. Por exemplo, alimentação balanceada, sono restaurador e atividades físicas possibilitarão a modulação positiva dos genes. Por outro lado, alimentação desequilibrada, falta de sono, fumo e excesso de bebidas alcoólicas trarão efeitos negativos nessa modulação. E agora vem a dica: mude seus hábitos de maneira gradual, consistente e definitiva. Não tente mudar todos os hábitos ao mesmo tempo e, quando mudar um hábito, não volte atrás. Um ponto de partida em sua reprogramação genética pode ser, por exemplo, eliminar um dos hábitos negativos. Afinal, além dos efeitos negativos que ele traz para sua saúde, ele pode anular os benefícios dos seus hábitos positivos. Sem mudanças de hábitos, os resultados não serão consistentes. Por exemplo, apenas uma dieta com restrição alimentar tende a trazer resultados de curto prazo. Afinal, quando você parar de restringir calorias, os seus genes retornarão à configuração original e você voltará a engordar. Com hábitos positivos, os genes serão seus aliados e não os seus inimigos. Somente dessa forma você conquistará o corpo que você sempre quis e, tendo uma vida saudável, manterá esse corpo de maneira duradoura. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar o canal Ciência e Saúde, curta, inscreva-se, marque o sininho e compartilhe com quem possa gostar desse conteúdo. Valeu e até a próxima!